Olá a todos, eu sou a Débora e o nosso grupo estará falando um pouco sobre as árvores rubro-negras. As árvores rubro-negras, elas são uma estrutura de dados de busca binária balanceada, que diferente das árvores AVL, cada nó terá uma cor, ele vai ser vermelho ou preto, e baseado nessas cores que será feito o balanceamento dessas árvores. Ela foi criada 10 anos depois das AVLs, no ano de 1972, por Rudolf Bayer. E anteriormente ela foi chamada de árvore simétrica. Essa estrutura, ela tem algumas propriedades, e essas propriedades têm que ser satisfeitas para que a árvore se mantenha balanceada. Todo nó da árvore, ou ele é vermelho ou preto. Aqui a gente tem um exemplo de uma árvore rubro-negra e cada nó a gente vê que tem uma cor. A raiz sempre será um nó preto. Nunca que a gente vai ter uma raiz com um nó vermelho. Todo nó nulo é preto. No caso, um nó nulo a gente também chama ele de folhas, que são esses carinhas aqui abaixo. Isso garante que todos os caminhos das árvores têm a mesma quantidade de nó pretos. A gente vai ver lá mais à frente que é também uma propriedade dessa estrutura. Se um nó é vermelho, os seus filhos sempre serão pretos. Ou seja, a gente nunca na árvore a gente pode ter dois nó vermelhos consecutivos. Sempre vai ser um vermelho e os seus filhos vão ser pretos, que nem a gente tem no exemplo aqui. A gente tem um nó vermelho e os seus filhos, que é o 15 e o 25, são pretos. Nunca que aqui ele vai ter um filho vermelho. Não pode. Todo o caminho de um nó para um nó nulo, as folhas, elas devem conter a mesma quantidade de nó pretos. Ou seja, qualquer um desses caminhos a gente tem que ter a mesma quantidade de nó pretos. A gente contando com as folhas, porque elas também são nó pretos, Aí aqui, ó, do 13 até aqui, a gente vai ter 1, 2, 3 nó pretos. E qualquer caminho que a gente pegar do 13 a qualquer uma dessas folhas, elas devem conter a mesma quantidade. Aqui a gente viu que são 3. Então, todos esses caminhos devem conter 3 nó pretos. Essa propriedade ela será mantida automaticamente por meio de rotações que a gente fizer na árvore. Então, a gente não vai precisar ficar contando cada nó. E essas rotações a gente vai estar trabalhando nas mudanças de cor também. E isso vai garantir que essas propriedades sejam mantidas, sejam satisfeitas. Olá, meu nome é Tamires. Dando prosseguimento à apresentação, meu tema ele é balanceamento e análise de complexidade. Podemos dizer que a complexidade de um algoritmo é analisada em termos de tempo e espaço. Normalmente, o algoritmo terá um desempenho diferente com base no processador, disco, memória e em outros aspectos relacionados ao hardware. A complexidade ela é utilizada para medir a velocidade de um algoritmo. O algoritmo ele é um agrupamento de etapas para ser executado uma determinada tarefa. O tempo que leva para um algoritmo ser executado é baseado no número de passos. Baseando nesse exemplo, podemos dizer que o array ele percorre 10 posições, somando o índice da posição a 200. Nesse caso, a complexidade seria de 10xt, sendo que t representa o tempo necessário para atualizar cada elemento do array com a operação de soma. Esse algoritmo ele funcionaria em cada computador de modo diferente. O tempo vai variar de acordo com o hardware, a linguagem utilizada e o sistema operacional. Big O.
O Big O, ele é uma notação especial que indica a complexidade de um algoritmo. Na realidade, podemos dizer que existem várias notações, mas o Big O é mais utilizada porque o interesse está em verificar sem tanta rigidez o máximo de recurso que o algoritmo vai utilizar e tentar reduzir isso quando possível. Em Big O, as complexidades de tempo linear, logarítmica, cúbica e quadráticas são representações de complexidade diferente de relação entre T e N em um algoritmo. A notação de Big O também é usada para determinar quanto espaço é consumido pelo algoritmo. Aqui temos um exemplo de constante O de 1, que nesse exemplo temos uma multiplicação, uma adição e uma divisão. São 3 operações. E nesse caso, não importa se n é igual a 2 ou a 500.000. O número de operações é o mesmo. Essa é uma complexidade já de 3. Isso é o que se chama de complexidade constante, pois o número de operações não muda, mesmo que o input varia. Ademais, as constantes de algoritmos são normalmente ignoradas. Isto porque a notação Big O se importa com os comportamentos do algoritmo à medida que a entrada cresce e não com os detalhes exatos para cada tamanho. Quanto maior a entrada fica, menos importante se tornam as constantes. Por isso, todo algoritmo com número de operação constante tem tempo de execução O de 1. Complexidade linear O de n. Toda complexidade diferente da constante se dá em relação ao número de itens que essa função recebe. Logo, quanto maior o input, maior o tempo de execução do algoritmo. Apesar disso, na complexidade linear, a diferença é bem proporcional ao tamanho da entrada, em vez da entrada. Em Big O, complexidade linear é apresentada como O de n. No exemplo, ao lado, podemos perceber como a complexidade linear ela é demonstrada. Complexidade logarítmica. Um exemplo de algoritmo com complexidade O, log de n, é uma busca binária em uma lista já ordenada. Esse tipo de algoritmo é bem simples. Basta você pegar parte o input ao meio, e compara para verificar se o item a ser buscado é menor ou maior que o número de array. Quando isso acontecer, você descarta metade da lista, ficando com a parte menor. Esse processo é repetido até que se encontre o item e busca diminuindo cada vez mais o processamento. Por isso, ele é inverso do exponencial. Você diminui o n toda vez que um processamento é feito. Complexidade quadrática. A complexidade quadrática, enquanto a complexidade linear sobe uma linha reta, a complexidade quadrática ela desenha uma curva, uma parábola, em relação ao eixo do tempo para cada vez que o n aumenta. Algumas ideias para calcular operações com Big O. Operações aritméticas são sempre constantes. Time usa... Pois bem, eu vou falar um pouquinho sobre inserção e remoção nas árvores rubro-negras. A operação de inserção, ela funciona inicialmente semelhante a operação de inserção em uma árvore binária comum, né? A gente começa pintando um nó de vermelho. Aí, a partir desse ponto, a gente já começa a ver algumas diferenças, divergências com relação a uma árvore binária mais tradicional, que é de uma maneira diferente, que
de modo que numa árvore tradicional a gente sempre iria adicionar uma folha. Na árvore rubro-negra as folhas não contêm informação, então a gente acaba por inserir um nó vermelho na parte interna da árvore com dois nós pretos, com dois nós filhos pretos no lugar de uma folha preta. E aí o que vai acontecer em sequência vai depender da cor dos vizinhos, né, dos nós vizinhos. As árvores rubro-negras elas têm uma série de regras estabelecidas para sua organização, né, e algumas propriedades também que regem o balanceamento da árvore. Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação a esses balanceamentos. A cada vez que uma operação de inserção é realizada, todo o conjunto de propriedades da árvore é testado para ver se está tudo sendo satisfeito. Se não for satisfeito, as operações de rotação vão ser realizadas até que todas as condições de propriedade sejam satisfeitas. Agora vamos. Isso foi a questão da remoção. Bem sucintamente, que eu acredito que a questão das operações em si, das regras da árvore, vão ser explicadas pelos outros colegas. E para fechar aqui, vamos falar da remoção. A operação de remoção ela funciona também de uma maneira mais ou menos semelhante, se inicia mais ou menos semelhantemente de uma árvore convencional. Então, se alguma propriedade vermelho-preta for violada, a árvore deverá ser rebalanceada. Caso a remoção efetiva seja de um nó vermelho, esta é realizada sem problemas, pois todas as propriedades da árvore se manterão intactas. Se o nó removido for preto, a quantidade de nós pretos em pelo menos um dos caminhos da árvore foi alterada, o que implica que algumas operações de rotação e alteração de cor sejam feitas para manter o balanceamento da árvore. Então, assim, a gente pode perceber que a questão de inserção e remoção tem muito em consideração essa questão do balanceamento da árvore como um todo. É algo que é muito levado em consideração e que, por obrigação, tem que ser atendida. É uma exigência que tem que ser atendida. Então, tanto ao inserir quanto ao remover, o estado de balanceamento da árvore tem de ser mantido. E aí existem uma série de regras aí com relação à remoção de cores específicas, que eu também não vou entrar muito em detalhe, porque eu acredito que a ideia seja entender o conjunto, a visão geral da coisa e posteriormente se aprofundar, né, nas operações em específico. De uma maneira geral, é isso, as operações de inserção e remoção que nós levam muito em consideração, funcionam mais ou menos semelhantemente a uma árvore binária normal, só que com essa questão muito forte de manter o balanceamento da árvore. Então, ao inserir ou ao remover um nó, uma árvore rubro-negra, a questão do balanceamento também é levada em consideração. Meu nome é Carlos e eu vou estar falando um pouquinho sobre as operações de uma árvore rubro-negra. Bem, a operação de rotação ela é importante para equilibrar uma árvore rubro-negra e essas rotações elas são importantes porque elas visam manter a propriedade de balanceamento de uma árvore rubro-negra. E nós temos a rotação para a esquerda e para a direita. A rotação à esquerda é utilizada quando um nó tem um filho à direita mais alto que o filho à esquerda. E aqui, nessa imagem, nós temos uma função chamada rotateLeft, e essa função ela implementa uma operação de rotação à esquerda, onde ela troca a posição dos dois nós da árvore, onde x é o pai e o nó y é o filho à direita de x. A rotação envolve atualizar os ponteiros dos nós envolvidos e ajustar os seus respectivos pais. Aqui nós já temos um exemplo de rotação à direita, onde ela faz basicamente e praticamente a mesma coisa que o outro exemplo, só que para a direita, né? Onde o nó x é o pai e o nó y é o filho à esquerda de x. E durante essa rotação, os ponteiros novamente
são atualizados e os pais são ajustados para manter a estrutura correta da árvore. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a operação de altura de um nó, para medir a altura de um nó. A altura do nó, ela é utilizada numa árvore rubro-negra para medir a distância entre esse nó e a folha mais distante que pode ser alcançada a partir dele. Isso afeta o desempenho de algumas operações na árvore, como a inserção, exclusão e pesquisa. Quanto menor for a altura da árvore, mais rápidas essas operações vão ser. E em uma árvore rubro-negra, a altura do nó é o número de arestas no caminho mais longo do nó até uma folha negra. Essa altura é usada para determinar a complexidade das operações de busca e para equilibrar a árvore durante a inserção e exclusão. Para a gente calcular essa altura do nó em uma árvore rubro-negra, a gente pode utilizar uma função recursiva semelhante a essa aqui, que está na imagem, né, que conta o número de arestas no caminho mais longo do nó até a folha negra. Né? E, em resumo, essa altura do nó em uma árvore rubro-negra é uma medida importante que influencia no desempenho das operações e garante o balanceamento da árvore. Então, compreender a altura é essencial para trabalhar com essas árvores e para a gente também projetar algoritmos que sejam eficientes. Agora eu vou explicar um pouquinho como funciona esse trecho de código. Aqui nós temos a função recursiva altura-nó, que permite determinar a altura de qualquer nó da árvore, considerando suas subárvores à esquerda e à direita. Se o nó que for fornecido for nulo, isso significa que a gente está numa folha e, portanto, a altura é zero. Caso contrário, nós calculamos a altura da subárvore esquerda chamando a função recursivamente para o filho esquerdo do nó atual. Da mesma forma, calculamos a altura da subárvore à direita chamando a função recursivamente para o filho direito do nó atual. A altura do nó, então, é determinada como o máximo entre as alturas das subárvores esquerda e direita, acrescentando 1 para considerar o próprio nó. Basicamente é isso que ela faz. Eu sou a Giane e agora eu vou falar um pouco sobre os usos da árvore rubro-negra na programação. Quando se pensa em utilizar a árvore rubro-negra, seus pontos fortes são o motivo, como o baixo processamento para inserção e remoção. Ou seja, um projeto que precisa usar mais esse recurso vai ter uma maior chance de possuir uma boa implementação com a árvore rubro-negra. Os principais usos na programação são para fins didáticos, pois ela apresenta uma boa base para implementação para qualquer outro tipo de árvore mais usual na programação. Os dicionários, onde ela pode armazenar uma chave que tem valor correspondente. Em banco de dados, onde ela pode ser usada para indexar valores de busca e permitir uma pesquisa eficiente. Em gerenciamento de memória, que ela pode ser usada para armazenar as páginas e suas informações. Na implementação de vetores, na ciência da computação, e em algumas bibliotecas de linguagens, como por exemplo em Java, em C++, Linux. Também vou falar um pouco sobre a comparação com outros tipos de árvores. Primeiramente, a árvore rubro-negra e a árvore AVL. O que diz respeito à AVL, ela é uma árvore com mais rapidez na operação de busca, por ser mais balanceada. Só que, pelo mesmo motivo, ela é mais lenta em inserção e remoção, comparada com a rubro-negra. A diferença com as afuniladas é que as afuniladas se preocupam com o formato da árvore, o que influencia na sua maneira de funcionamento.
em comparação com as rubro-negras, elas são melhores quando se há necessidade de acessar dados em um nível específico. Se você tiver sempre que procurar um dado no terceiro nível da sua árvore, a afunilada é uma boa ideia. Já se você tiver que buscar em níveis aleatórios, a rubro-negra vai ser melhor. A diferença com a rubro-negra e a árvore binária é que as árvores binárias sempre é necessário adicionar uma folha para cada informação nova. A rubro-negra não precisa. Cada folha adicionada não tem informação. E por fim, a conclusão. Foram apresentadas o que é a árvore rubro-negra, qual o seu funcionamento, suas principais propriedades e como isso influencia seu modo de operações, o balanceamento e a análise de complexidade envolvendo a notação Big O, suas principais operações de inserção, remoção, como funciona a busca, rotações esquerda e direita e como é calculado para que serve a altura de um nó, onde ela é utilizada na programação, em comparação com outras estruturas de dados, tipo árvore, destacando suas vantagens e desvantagens. Através desse trabalho, foi possível concluir que a árvore rubro-negra é uma estrutura de dados complexa, mas que possui diversas formas de uso e alto potencial na ciência da computação. É isso, muito obrigada.